Nos últimos anos, tem-se observado um avanço tecnológico substancial na oftalmologia, principalmente na cirurgia refrativa. Esse processo tem permitido que os cirurgiões alcancem resultados ainda mais seguros, precisos e reprodutíveis, com procedimentos cada vez mais específicos e personalizados. O pré-operatório de cirurgia refrativa visa avaliar cada candidato para determinar e planejar o tipo de procedimento mais eficiente. Prevenção de complicações como ectasia progressiva é parte fundamental e é classicamente baseada na avaliação clínica da idade do paciente, refração e diferentes parâmetros da córnea, incluindo a espessura, curvatura da superfície anterior ou topografia e tomografia corneana. Mais recentemente, em 3D. Um sistema de pontuação de risco de ectasia foi criado por Handleman e colaboradores com base em um estudo retrospectivo comparando o pré-operatório dos casos de LASIK estáveis e casos ectásicos. A pontuação integra o padrão topográfico juntamente com variáveis clínicas. Junto com 4 a 8% de falsos negativos e 6 a 9% de falsos positivos, na série publicada originalmente, a principal limitação do método é usar uma classificação subjetiva de topografia corneana, que visa detectar irregularidades encontradas no ceratocone inicial. A ectasia ocorre devido a uma combinação de susceptibilidade pré-operatória da córnea e o impacto do procedimento. Desse modo, a triagem para risco de ectasia deve ir além de detecção de ceratocone, exigindo uma melhor caracterização da córnea e compreensão adequada do impacto da cirurgia. Cada córnea pode suportar um nível diferente de alteração antes da descompensação biomecânica. Isso explica por que casos têm se mantido estáveis ao longo de décadas com menos de 250 micra de leito estromal residual, enquanto outros desenvolvem ectasia com mais de 350 micra. Ambrosio e Wilson propuseram que mais da metade da córnea deve ser preservada após LASIK. Santiago e colaboradores elaboraram o conceito do percentual de tecido alterado, ou PTA, com base em estudo retrospectivo que determinou um PTA superior a 40% como o principal risco de ectasia para casos com topografia normal. Em estudo caso-controle, envolvendo 65 casos que desenvolveram ectasia, com exames pré-operatórios avaliados como normais e 3 populações de pacientes com 266, 108 e 2.980 casos, com pelo menos 2 anos de follow-up estável após LASIK, foram estudados. Nós desenvolvemos diferentes análises com base em diferentes métodos de inteligência artificial. Todos os casos tinham dados pré-operatórios do Pentacam e dados clínicos disponíveis para a criação de um dispositivo de tomada de decisão utilizando diferentes abordagens. O Ectasia Susceptibility Score, ESS, simplificado, envolve idade, profundidade de ablação, espessura do flap, mais fino ponto de córnea, IHD e PED-D. IHD significa Index of Eye Decentration, que é um parâmetro topométrico derivado de Pentacam sensível para a detecção de assimetria corneana. O BED-D corresponde à terceira versão do BELIN, Ambrosio Ectasia Display do Pentacam. O desvio padrão da normalidade em direção à ectasia é calculado para vários parâmetros derivados de elevação da córnea e distribuição de espessura, que são combinados para o BED-D final, usando análise de regressão logística para otimizar a detecção de ectasia. O método ESS também é baseado em uma regressão logística. O melhor resultado alcançado foi uma sensibilidade de 93,1%, uma especificidade de 91% e uma área sobre a curva ROC-AUC de 0,981. Quando o BED-D foi analisado isoladamente, ele chegou a uma área sob a curva de 0,924, o que é estatisticamente mais baixo do que o desempenho modelo combinado. Pode-se ver a sua aplicabilidade no exemplo a seguir. Um paciente de 22 anos de idade, com alta miopia, mostrou exames próximos ao normal no Pentacam,
como podemos ver em sua curvatura, elevação e curvas de progressão paquimétricas. No entanto, quando os dados clínicos e parâmetros tomográficos foram aplicados na fórmula ISS-BRAIN, demonstrou-se um alto risco de ectasia com um flap de 110. Por outro lado, quando um PRK foi programado, observou-se uma redução do risco. Esta diferença entre LASIK e PRK deve ter ocorrido devido a valores limítrofes do IHD e BED-D em ambos os olhos e além de sua profundidade de ablação e idade. As calculadoras ESS estão disponíveis no brandcornea.com, o qual também inclui 3 modelos diferentes para cirurgia refrativa para usuários que não possuem o Pentacam, mais um outro dispositivo de análise corneal. O primeiro foi feito para oftalmologistas que possuem o Oculizer, em que a BED-D ainda está na sua segunda versão. Desta forma, os parâmetros são os mesmos, mas o valor BED-D é diferente do Pentacam. O segundo foi criado para quem usa o Keratograph, no qual a análise é limitada à superfície anterior da córnea, mas possui IHD. E o terceiro foi feito para equipamentos gerais de topografia. Por isso, só foi utilizado idade, espessura central da córnea, espessura do flap, profundidade de ablação e K máximo anterior. Cada uma dessas análises apresenta uma precisão diferente, que deve ser entendido pelo cirurgião no planejamento cirúrgico. O Ectasia Susceptibility Score inclui mais parâmetros de tomografia corneana, utilizando um método avançado de aprendizado de máquina. A seleção de um subconjunto aleatório, com 25% das populações, foi utilizada nesta análise. Confirmou que a sensibilidade de 100% com 9,7% de falsos positivos. À medida que continuamos a evoluir na análise da estrutura da córnea com a caracterização biomecânica, é fundamental a compreensão de sua complexidade e a necessidade de utilizar métodos de aprendizagem de máquina baseados na inteligência artificial para determinar o risco de susceptibilidade para a ectasia antes da cirurgia refrativa. Obrigado pela sua atenção.